Seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. É um canal que é destinado a falar sobre algumas questões bíblicas e divido com você, se você me permite, o Evangelho de Marcos. Nós estamos falando sobre o Evangelho de Marcos. Palavras de Jesus, Marcos, o evangelista, apresentando quem é Jesus. Através das suas palavras, através das suas ações, né? E hoje eu empresto o capítulo 10 de Marcos, poucos versículos, do 13 ao 16. E eu gostaria de continuar aquilo que no vídeo anterior, após Jesus ter falado com os discípulos acerca do divórcio, algumas pessoas levaram suas crianças a Jesus para que ele os abençoasse. E os discípulos repreenderam as crianças perto de Jesus. Os pais, provavelmente os pais, levando essas crianças para próximo de Jesus, né? Para perto de Jesus. E Jesus não gostou disso. Jesus não achou isso muito legal, não. Não, sai daqui, ó, não fica aqui não, tal. Jesus ficou meio, né? Tanto que ele diz assim: deixem elas virem a mim. O reino de Deus é das pessoas que são como elas, quis dizer Jesus. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Ele as abraçou, ele abençoou essas crianças e pôs as mãos sobre elas. Puxa vida, né? Interessante, porque ele desautorizou os discípulos. Os discípulos achavam que tinham autoridade para dizer: você pode, você não pode, você pode chegar perto, você não pode. E Jesus falou: não, vocês não sabem de nada, deixa elas virem aqui. Das tais é o reino de Deus. Vocês precisam aprender um pouco mais. Deixem elas virem a mim. O reino de Deus é das pessoas como são elas, como elas. O reino de Deus tem a ver com esse jeito de ser criança. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Jesus deixou isso muito claro. Depois de ele ter tratado sobre o casamento e o divórcio, Jesus ele abraça crianças e as abençoa. Pois é. As crianças, elas não eram contadas na sociedade, assim como as mulheres e também os idosos. Mas o interessante é que Jesus caminha justamente onde estão os marginalizados, aqueles que estão nas margens, né? E Jesus não faz isso para mostrar que ele é bonzinho, para ganhar ibope ou coisas do tipo, não. Jesus faz isso porque esse é o sentimento divino, esse é o sentimento de Deus. Aliás, esse não é o sentimento dos homens. Se os homens fazem isso, eles fazem para ficar bem na fita, né? Inclusive até mesmo para serem elogiados. A gente vê os políticos aí pegando criança no colo, beijando. Depois deve lavar o rosto umas 10 vezes. Palhaçada. Mas o interessante é que Jesus caminha onde os marginalizados justamente estão. Quem são aqueles que menos são bem tratados? Quem são aqueles que são ignorados pela sociedade? É isso aí. O reino de Deus, ele segue uma ordem diferente dos privilégios e importâncias.
Jesus quebra todo o paradigma relacionado ao que existe no reino dos homens, porque o reino dos homens é feito por interesse, por ambição, por dinheiro, por likes, por uma série de coisas, né? O reino dos homens é terrível. Os próprios discípulos ainda não estavam vivenciando isso de uma forma ou de outra. Aliás, hoje, há grande valor nas hierarquias, né? Porque os discípulos estavam com a cabeça na hierarquia, lá em Marcos 9, quem vai na frente, quem é melhor, quem vai substituir quem, e aí vai. Eles estavam com a cabeça totalmente distante daquilo que Jesus estava falando para eles. Quando a gente pensa no dia de hoje, a gente pensa, e a gente olha, e a gente constata, a gente não supõe, a gente vê, a gente percebe que os valores estão em quem é e quem não é. Nos cargos, na posição que a pessoa ocupa, naquilo que ela tem. Vai dizer que não. Dá-se uma grande atenção, oferece-se muita atenção ao mérito, à meritocracia. É tipo assim, o que você tem para oferecer? Quem é você? Quanto de poder você possui? Você tem influências? Eu vou ser medido por isso, tá? Nós somos medidos por isso. Nós ainda continuamos seguindo, indo atrás do modelo. Aquele modelo vale quanto pesa, sabe? Isso ainda rege o nosso contexto. Vale quanto pesa. Eu vou andar com o sujeito, porque com ele eu vou encontrar certos caminhos, certos privilégios. Eu vou andar com fulano de tal, porque aí eu vou ser notado, todo mundo vai gostar de mim e tal. Ou não, né? Ou não. Às vezes o sucesso pode trazer um certo problema. O quanto vale a nossa maturidade diante de Deus? Jesus está falando de crianças. Jesus recebeu crianças na frente dos discípulos. Ele escolheu 12, mas ele vem e fala: opa, deixa elas virem a mim. Quanto vale a nossa maturidade diante de Deus? É uma questão de esperteza? É uma questão de vivência? Os mais espertos, os mais vividos, esses aí sim é que são de fato os que merecem o reino de Deus. Na verdade, aqui Jesus ele está interessado naqueles que mantêm puros seu coração. Jesus está interessado naqueles que mantêm puras as suas mentes, suas intenções. Eu fico pensando, se Jesus nos visitasse hoje, se ele passasse alguns meses conosco, olha, eu acho que nós teríamos uma surpresa. O seu interesse não estaria em sentar-se com as autoridades, inclusive também autoridades religiosas, tá? Elas não significam nada para Jesus. Ele não se sentaria com pessoas importantes, a gente ia cair do cavalo, porque a gente ia... Sabe o que os homens iam fazer se Jesus viesse nos visitar? Eles iam selecionar as pessoas. Eles iam falar assim: olha, vamos montar uma lista, um cadastro de pessoas que vão falar com Jesus, que vão receber Jesus. Sim, porque Jesus vai querer falar com essa turma, né? Não vai querer. Ele não ia querer se ele viesse. Mas ele repetiria suas ações, ele estaria com as pessoas simples. Porque não se trata de dinheiro, não se trata de riqueza, não se trata de pobreza.
o mais importante é o rico, é o pobre. Não, não é isso. Se trata de corações quebrantados, sem arrogância, sem revolta, sem soberba, né? Pessoas assim que Jesus quer. A criança não tem nada dessas coisas. Mas pessoas que consideram Deus como Pai, são essas que ele realmente gostaria de se sentar. Pessoas que se consideram a Deus como Pai, sendo iguais ou igual entre os muitos. Daí é difícil, né? Muita gente tem construído sua imagem, a sua identidade naquilo que adquiriu, ou aquilo que construiu. Muitas pessoas ignoram o posicionamento de mansidão, de humildade, de pureza de coração, e que por muitas vezes nos torna anônimos. A pureza de coração, tem sido expulsa do nosso meio. Como os discípulos tentaram fazer justamente com as crianças. A gente vive num mundo de muita neurose, né? A gente vive num mundo de que você precisa mostrar, exibir, apresentar as coisas. Isso se tornou comum, como se fosse um meio para se manter vivo entre os demais. Olha, se você quiser se manter vivo, de pé, você vai ter que entrar no jogo. Jesus falou que o reino de Deus não é assim. As crianças não estão no jogo. Enquanto os discípulos discutiam lá no capítulo 9 quem é o mais importante, Jesus pela segunda vez exalta a criança aqui no nosso capítulo 10. Pensando bem, viu? Olha, eu creio, eu não sei o que você pensa, mas eu creio que ainda nós não aprendemos. Porque os valores do reino, eles giram em torno da cooperação entre os pares e não da competição. Não se trata de questões de... E aqui eu vou falar dentro de um quintal nosso. Não se trata de questões de qual é a igreja mais, menos, qual é o ministério mais, menos, qual é o pastor mais, menos, líder. Na frente dos discípulos, Jesus ele abraçou e abençoou crianças. O modelo do reino de Deus não são os discípulos. O modelo do reino de Deus não é uma liderança cristã, pastores, padres, papa, homens piedosos, aparentemente. Jesus conhece o interior do ser humano, ele sabe o que se passa. E eu vou dizer para você, nenhum deles pode ser considerado justo. Todos possuem uma ambição escondida. No fundo, querem ser notórios. Porque o sábio já disse no Antigo Testamento que vaidade por vaidade, tudo é vaidade. No fundo, é isso aí. A criança já não era notada, no caso aqui. A criança não era contada. Veja o que Jesus está fazendo. Mas foi o modelo que Jesus utilizou. Claro que isso não significa que apenas as crianças vão para o céu. Assim como alguns que creem que somente os pobres vão para o céu. Não, porque se você for rico você não vai, mas se você for pobre você vai. Mas significa que o reino de Deus não se baseia naquilo que nós somos. O reino de Deus se baseia naquilo que nós não somos. Por isso que Jesus diz assim, negue
a si mesmo. Não seja você. É o Paulo, apóstolo, dizendo que, olha, essa vida que eu vivo, não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porque se você for você mesmo, você vai tentar afastar as crianças de Jesus. Se você for você mesmo, Jesus não vai olhar para você, ele vai olhar para a criança, que é ela mesma. Mas na nossa mente adulta, nós temos como medir essas coisas. Então nós podemos sim olhar para as palavras de Jesus e entender: negue a si mesmo, negue-se a si mesmo, negue seus maus desejos, seja despretensioso, ignore a sua vã maneira de viver e a sua pretensão de que você tem alguma autoridade para dizer: não, ó, você não pode se aproximar de Jesus, tá? Ou eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo. Jesus abraçou as crianças. Nós não somos crianças. Talvez alguma criança esteja ouvindo isso aqui. Você foi citada no texto, tá? Mas muitos de nós aqui não somos crianças. Mas a nossa mente precisa ter uma certa ingenuidade. O reino de Deus não é dos espertos. Não é dos influentes. O reino de Deus é dos ingênuos, submissos, despretensiosos e, por vezes, anônimos. Se alguém quer colocar meu nome em algum lugar, esse alguém não fui eu. E em qualquer lugar que eu vá, eu levo o nome de Jesus. Vinde a mim as crianças. Vamos até lá. Forte abraço. Deus nos abençoe.